Vamos iniciar a aula, onde veremos hoje equação exponencial e função exponencial. Vamos iniciar então com alguns exemplos de equação exponencial. O que vem a ser equação exponencial? Toda vez que você verificar qualquer exercício que tenha letras no expoente, não esqueça, letra no expoente. Lembra do expoente da potência lá? Então, aí terá uma equação exponencial. Aqui no quadro, eu tenho esse exemplo, onde eu tenho uma potência de base 2 e o expoente é uma letra. Logo, é uma equação exponencial, tá bom? Do outro lado da igualdade, eu tenho um número que equivale a 128. Vocês viram lá nas primeiras aulas que esse sinal é como se fosse aquela balança, né, equilibrada. Tudo que eu tenho de um lado é igual a desse lado. Então, para que dê 128, é 2 elevado a qual número? Né? Lembra da potência? Então, vamos calcular esse número aqui. O objetivo nosso, se você não descobriu ainda qual o número que se encontra aqui em cima, é deixar as bases iguaizinhas. Né? Porque se o número que está aqui equivale a esse 2, o que eu vou fazer? Eu poderei simplificar, eu poderei cortar o 2, que daí eu estarei fazendo uma igualdade. 128, fatorando 128, é um número par, né? Dá por 2, dá 64, 32, né? Dá por 2, 16, 2, 8, e assim vocês irão fatorar o número 128. Após a fatoração do número 128, né, observando aqui, o 2 se repete 7 vezes. Significa o quê? Que o número 128 eu posso transformar numa potência 2 elevado a 7, que equivale ao mesmo número. Vamos transformar então aqui, ó, só para vocês tomarem conhecimento que a base é semelhante, olha aqui. Desse lado tem um 2, desse lado tem um outro 2, e agora eu vou fazer uma igualdade. Querem ver a igualdade? Simplesmente eu irei cortar o 2 dos dois lados da igualdade e o que sobrou é a minha resposta. Significa que o x aqui equivale ao número 7. É 2 elevado à sétima, é que vai ser 128. Entenderam então esse exemplo? Toda vez que você tiver uma potência aonde tem uma base, o teu objetivo é tornar o outro lado a mesma potência de base igual, porque assim você simplifica, tá bom? Professor, então eu sempre irei mudar só um lado do sinal da igualdade? Então vamos verificar aqui na letra B se acontece isso que a Tita perguntou. Por exemplo, você verificou que um lado, a base é 4. Então o teu objetivo é tornar do outro lado da igualdade o mesmo número, correto? Se eu fatorar o 32, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos já utilizar essa fatoração de 32. 32 equivale a 2 à quinta, né? Está aqui. Então eu fatorei o 32, 2, 3, 4, 5. O 32 equivale a 2 à quinta. E olha aqui o que ocorreu desse lado. Tem um 2? Não tem um 2. Então, como eu vou simplificar um 2 com um 4? Isso mesmo, você vai também fatorar o 4. Se você fatorar o 4, é 2 ao quadrado. Toda vez que você fatorar um número, esse expoente que está aqui em cima, você vai unir com a letra, caso tenha letra. Então, se aqui eu tenho um x, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então, eu vou colocar aqui. E o x? O x deixa do ladinho aqui do 2, multiplicando ele. Tá bom? Agora, eu tenho as bases semelhantes. E a resposta ficou 2x igual a 5. Né? Permaneceu uma equação do primeiro grau agora. Essa equação do primeiro grau, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Ah, professor, então quer dizer que toda vez que o número for no expoente, eu vou sempre multiplicar a letrinha que está lá em cima? Isso mesmo.
Aliás, não só a letrinha, mas se tiver outros números aqui, você irá multiplicar por tudo que estiver no expoente. Não esqueça disso. Então a resposta vai ficar 5/2. O 2 estava multiplicando, passei aqui dividido, tá bom? Vamos ver o C. O C eu tenho de um lado 2 elevado a x. Do outro lado, o objetivo é tentar tornar uma base que equivale a 2. Só que aqui a base eu tenho um radical. E esse radical, será que eu posso transformar numa potência? Vocês sabem transformar um radical numa potência? Vamos verificar aqui então. Vocês lembram lá qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que, se eu fatorar o 4, é 2 ao quadrado. Esse quadrado simplifica com esse quadrado aqui, né? E a resposta vai ser 2. Eu vou transformar esse radical numa potência antes de simplificar. Quer ver como que acontece? É simples. Você irá repetir o que está dentro do radical, aqui nesse caso, é 2 ao quadrado. E o índice, que número que está aqui mesmo? 2, né? Esse índice que está aqui sempre vai ficar numa fração como sendo o denominador. Sempre embaixo ele. Significa que 2 divididos por 2 dá 1. Né? Então, 2 elevado à primeira potência, qual que é a resposta? A resposta equivale ao número 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vocês saberiam dizer esse cálculo aqui, ó, transformando em potência. Vamos ver aí. Como que faz mesmo? Você vai pegar o número que está no radical dentro. O número é uma potência de 2 à quinta. E o índice, o número que está aqui, você coloca sempre embaixo, que seria o denominador desse expoente de base 2. Sempre o índice é embaixo. Então, toda vez que você tiver uma potência com expoente e uma fração, significa que você também pode fazer o quê? O inverso. Você pode pegar a potência e transformar num radical, e vice-versa. Nesse caso, a minha pretensão, o meu objetivo é o quê? É transformar tudo em potência. Aqui não tem uma potência, mas eu vou transformar. O que é o 4 mesmo? É 2 ao quadrado, né? Então, vamos ver aqui. 2 ao quadrado, que equivale ao 4, e o 3 irá ficar aqui embaixo. Da mesma forma que eu fiz essa transformação aqui, ó. Eu repeti o que está dentro e o índice eu coloquei embaixo, certo? Bom, as bases são iguais. São iguais, eu simplifico. O que sobrou é a resposta. X igual a 2/3. Então, o x aqui equivale à fração de 2/3. Esse último caso aqui, onde eu estou lidando com fração. Eu sei que o 16, o que vem a ser o 16? O 16 é a mesma coisa que fatorando 16, nunca esquecendo, né, de fatorar, é 2 à quarta. Então eu fatoro. Professor, então eu já posso cortar o 2 aqui com o 2 lá, ó. Será que eu posso? Preste bem atenção. Você deve fazer uma igualdade. Esse 2 está no numerador, está na parte de cima. Enquanto que esse 2 não está aqui em cima no numerador, está no denominador. Então, o que eu farei? Eu vou passar na transformação, vocês viram na aula lá de potenciação, quando o número era negativo, você iria inverter a fração. Lembram? É isso que eu vou usar agora. Eu vou inverter essa fração. A fração nada mais é do que 1 sobre 2 à quarta. Então, eu vou inverter, vai ficar 2 à quarta sobre 1. Agora, não esqueça, se for invertido a fração, o expoente aqui, você vai sempre trocar o sinal. E a resposta vai ficar o quê? Eu cortei esse 2 com esse 2, x igual a menos 4.
Ah, professor, e aquele 1, onde que está o 1 lá? Bom, aqui também tem 1, né? É um número inteiro. Então, ficou x a menos 4 a resposta dessa equação exponencial. Toda vez que tiver uma letra no expoente, o teu objetivo, então, relembrando, é deixar a base igualzinho do outro lado. Que assim você elimina as bases e as respostas vocês calculam, né, pelos números que ficaram ali, que sobraram em cima. Tá bom? Ah, professor, eu estive aqui olhando a apostila e eu verifiquei que existem várias equações exponenciais com sinais tanto na base quanto no expoente. Como eu vou resolver, já que o objetivo é deixar a base semelhante em ambos os membros? Ah, porque eu não estou conseguindo, viu, esse monte de potência. Vamos ver então esse montão de números, de sinais e de potência. Nesse exemplo, eu tenho uma potência onde tem um expoente e não só apenas uma letra mais um número. Como resolver então? O mesmo objetivo, você vai tornar a base semelhante ambos os lados, tá bom? Então, se vocês fatorarem o 9, irá dar 3 ao quadrado. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Como eu tenho um x mais um 3, o que você vai fazer com esse 2 que foi lá para cima? Você irá multiplicar o x e irá multiplicar o 3. Então, 2 vezes o x, 2x, mais o 2 vezes o 3, dá 6. Se vocês fatorarem o 27, irá ser 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 é que dá 27. Eu tenho apenas o x, então 3 que multiplica x. Irei simplificar as bases, que são semelhantes, são iguais, e agora irei calcular a equação do primeiro grau. Então, uma equação exponencial, o que aconteceu? Depois que eu fiz os cortes nas bases, transformei numa equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau está aqui, ó. Irei resolver, então, essa equação, tá bom? Eu vou isolar o x. Como eu tenho x nos dois lados, eu vou escolher um lado para colocar todos os x. Então, eu vou pegar esse 2x, vou colocar desse lado aqui, ó. Nunca esquecendo que o número que eu não mudei de lado, não troca o sinal, né? Agora, o 2x era positivo, vem para esse lado, fica negativo. 3 menos 2 equivale a 1x. Então, o valor do x é igual a 6. Está aqui o valor do x, tá bom? Significa, se eu quero tirar uma prova real, substituindo no lugar do x o número 6, vocês podem fazer aí, né, essa substituição, vocês irão perceber que irá dar uma igualdade sim. Vamos ver o caso aqui, ó. Nesse caso, eu tenho não só uma potência, né, com um monte de expoente, mas além disso eu tenho uma multiplicação com 3. Eu não me preocupo, eu vejo primeiro o outro lado, o número está sozinho, eu vou fatorar esse número. Se eu fatorar o 48 dá por 2, dá 24, né? Dá por 2, dá 12. E assim vocês irão fatorar o número 48. Deixa eu apagar aqui. Dá por 6, né? Agora dá 6, 2, dá 3. O 3 é um número primo, só dá por ele mesmo dividir, né? Que dê exato. Pronto, terminei a fatoração. Bom, nessa fatoração de 48, eu não tenho só apenas um número multiplicando, né? Eu tenho também o 3. Significa o quê? Olha que legal aqui, ó. O 48 é 2 à quarta e vezes o 3. Concorda? Significa o quê? Eu tenho uma igualdade aqui, ó. Eu tenho um 3 e um 2 que estão na base. Eu tenho um 3 e um 2 que estão na base. Significa que eu posso simplificar os dois, já que são iguais, eu posso fazer isso. Alguém pode estar perguntando, professor, mas e se não for igual? Se, por exemplo, aqui for um outro número, como eu irei simplificar? Então, eu posso fazer o seguinte, o 3 está multiplicando, eu uso a matemática básica. O 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo, né? Eu posso fazer nesse artifício também.
Bom, a resposta aqui sobrou o quê? X menos 2 igual a 4. Equação novamente do primeiro grau. Eu isolo o x, esse 2 eu vou passar por outro lado, né, para o outro lado, menos 2 fica mais 2 e a resposta fica 6. O 6 eu tirei do 4 mais o 2, tá bom? Toda vez que vocês tiverem, então, uma letra no expoente, significa que eu tenho uma equação exponencial. E daí o objetivo é deixar as bases semelhantes em ambos os membros para que eu possa cortar. Certo? Vamos para o nosso intervalo? Voltando do intervalo, vamos verificar agora a função exponencial. O que vem a ser uma função exponencial? Vocês viram nas aulas passadas função do primeiro grau e do segundo grau, a função quadrática, onde a incógnita, a letra, estava aqui na base. Agora nós vamos ver a letra no expoente. E essa letra no expoente, então, nós chamamos de função exponencial, porque a letra está no expoente. Bom, f de x equivale ao mesmo y, lembram? Então, esse f de x, se você não gosta do f de x, você pode trabalhar com o y. Esse y é o número que você irá calcular, certo? É a tua imagem. O teu domínio, que seria o x, você vai substituir por qualquer número. Esse número que você está pensando aí. Você pode substituir aqui, calcular a potência e daí você vai ter automaticamente o valor do y. Agora, antes de mais nada, na função exponencial tem uma condição. Para que exista a função exponencial, é preciso que esse número que está aqui na base, ele não pode ser 1. Ele tem que ser diferente de 1. Por quê? Imaginem vocês o 1 aqui. Qualquer número que você irá substituir, seja 2, 3, né, negativo, 0, o que vai acontecer? A resposta sempre irá dar 1, porque 1 elevado a qualquer número sempre é 1. E por que não pode ser números negativos aqui? Sempre a base deve ser positiva. O A deve ser positivo, maior do que 0. Vamos imaginar, então? Vamos fazer o contrário? Se aqui for um número negativo, por exemplo, menos 2, ou melhor, menos 4, e eu vou substituir o x, eu pensei num número, quero colocar um expoente 1/2. Que vem a ser 1/2 mesmo? Eu vou transformar essa potência num radical e irá ficar raiz quadrada, né? Aqui menos 4, né? E o 2 que está aqui embaixo é o nosso índice. Existe raiz quadrada negativa? Dentro dos números reais, não existe raiz pares, né? Com o número negativo. Então, é por isso que o A aqui, ó, ele deve ser sempre um número positivo e tem que ser diferente de 1. Nunca esqueça disso. Então, nesse primeiro exemplo, no A, eu tenho um número positivo e diferente de 1. No B, eu tenho um número positivo e também diferente de 1. Então, essas condições favorecem a nossa função exponencial. Existe essa função exponencial. Vamos calcular, então, da seguinte maneira. É dado a vocês a função exponencial. O x, o que você vai fazer com o x sempre? Você irá substituir qualquer número. Pode ser até uma fração agora, porque está dentro da condição. Eu não coloquei frações aqui, mas vocês podem colocar com certeza. Eu quero que o x, o valor dele, seja 0. Então, a resposta vai ser essa aqui, ó. Eu substituindo no lugar do x, eu coloco o 0, porque eu escolhi. 3 elevado a 0 é 1. Então, eu tenho as coordenadas.
né? Se eu for construir naquele plano cartesiano, né? Seguir os pontos e ligar os pontos, eu já tenho um ponto de coordenada. X é 0 e a função de x, que podemos também chamar de y. O y aqui deu 1. Então está aqui um pontinho com essas coordenadas. Um segundo ponto, eu imaginei o número 2 e agora eu quero que o x seja 2. Então, substituindo no lugar do x, né, fazendo a potência, por isso que é uma função exponencial, vai cair numa potência sempre. 3 ao quadrado equivale a 9. E assim eu estou determinando um outro ponto de coordenadas 2 e 9. O 2 foi o que eu imaginei e o 9 foi o que eu calculei, certo? Então não esqueça, esse 2 é o meu domínio, é o que eu imagino. E o 9 é o que eu calculo, é a minha imagem desse 2. E assim, substituindo os valores, podendo ser negativo, podendo ser uma fração, como é que ficaria então aqui? Agora o x é menos 1, então vai ser 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, lembra o expoente negativo, eu quero torná-lo positivo, eu vou inverter a fração. Invertendo a fração de 3 inteiros, a resposta vai ficar 1 sobre 3. Então, as coordenadas é o menos 1 que eu imaginei e 1/3. 1/3 lá no plano, professor, como é que eu vou identificar 1/3 lá na reta? É simples, você irá pegar assim, ó. Irá pegar o 1, não é uma fração? Irá dividir por 3. 1 dividido por 3 dá aproximadamente, né, 0,333, né? É um número racional. Bom, voltando para o caso do B. O B é um exemplo onde eu tenho uma função exponencial, porque o número que está aqui é diferente de 1 e é positivo. Uma fração, mas é positivo. Substituindo o valor de x, o x é 0, tomei como base o 0, né? Então 1/3 elevado a 0, todo número elevado a 0 equivale ao número 1. Vocês viram lá na aula de potenciação o porquê que os números elevados a 0 representam 1. Bom, a resposta aqui é 1. As coordenadas são o 0, o meu domínio, que eu imaginei, né? E a minha imagem é o 1. Substituindo agora o 1 no lugar do x, e assim você pode escolher qualquer número. O 1 igual. Então, toda a potência elevada ao expoente 1 é ele mesmo. 1/3, as coordenadas fica sendo 1 e 1/3. Você imaginou o 2 negativo? Como seria substituindo um número negativo no expoente? Lembra então? O expoente sendo negativo, você irá inverter a fração, né? Invertendo a fração, 1/3, o 3 vem para cima, fica 3 inteiros. E esse 2 aqui, que é negativo, fica positivo. Então, ficaria assim, ó, 3 e aqui o quadrado, positivo. 3 ao quadrado é o número 9. Então, as coordenadas é menos 2. Professor, então, toda vez que colocar um número com expoente negativo, eu terei que inverter a fração. Isso mesmo, não esqueça de inverter a fração, tá bom? Ah, ô professor Joelson, então eu entendi, nós vamos apenas substituir os valores. Agora eu gostaria mesmo de saber como nós poderemos identificar uma função exponencial, crescente ou decrescente. Então tá bom, Tita. Bom, se você colocar num gráfico essas coordenadas, né, esses pontos, e vocês ligarem esses pontinhos, vocês vão identificar se é uma função crescente ou decrescente. Mas se vocês não querem resolver a tabela e já querem ter essa resposta só olhando na função exponencial, como seria? Toda vez que a base for um número positivo, né, e maior do que 1, irá ser uma função crescente. Isso vocês vão perceber substituindo ali. Veja se não dá uma função crescente.
Esse exemplo é de função crescente, porque esse número que está aqui é maior do que 1. Agora, se você tiver uma função crescente, positivo aqui, não esqueça, e esse número é maior do que 0, só que é menor do que 1. 1/3 não dá 0,3333, não é menor do que 1? Então, essa função é decrescente. Toda vez que eu tiver a base menor do que 1, significa que eu terei uma função decrescente. Também é só substituir no gráfico, no plano cartesiano, substitua lá o x, o y, e você irá verificar que essa é crescente e essa é decrescente, certo? Vamos ver agora na prática um exercício onde foi usado função exponencial. Querem ver? Seria esse exemplo aqui, ó. A partir de um ano designado por ano zero, o número y de indivíduos de uma população é dado pela expressão y é igual a 5.000 vezes 2 elevado a 0,5n, onde o n indica o ano. Em que ano espera-se uma população de 80.000 indivíduos? Bom, então ali eu tenho uma função exponencial, né, porque eu tenho o y e eu tenho uma outra letrinha. Essa letrinha n equivale à quantidade de tempo que eu irei ter, por exemplo, com 80.000 indivíduos. Quantos anos que aquela cidade, naquele ritmo, né, irá ter de indivíduos para n tempos. Então, eu tenho duas letras, eu tenho uma função. É exponencial? É exponencial porque a letra está aqui no expoente. Se a letra estivesse aqui na base, seria uma função do primeiro grau ou podendo ser uma função quadrática também. Bom, no nosso exemplo, eles fizeram esses cálculos e chegaram nessa expressão, né, onde o y equivale a 80.000 indivíduos. Então, naquela aceleração, aquele processo ali, eles gostariam de saber quantos anos, né, que aquela cidade irá ter 80.000. Você substituindo, então, o valor 80.000 aqui no y, você tem o número y, que foi dado no problema, que ele falou que o y, ele que falou, não sou eu, hein? Que o y eram os indivíduos. Você substituindo, o que vai acontecer aqui? Você vai cair numa equação exponencial, onde o nosso objetivo é o que mesmo? É deixar numa única base os números, né? Simplificá-los, e daí eu terei a resposta. Bom, o que eu posso fazer aqui? Lembram daquela observação que eu fiz anteriormente, antes do intervalo? Esse número que está multiplicando, eu poderia também passar para o outro lado dividindo, em vez de pegar 80.000 e fatorar 80.000. Vamos ver se dá certo, então, usando essa técnica. Eu irei pegar 5.000, né, que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Esse lado aqui irá ficar só uma potência com a base 2. Se eu simplificar, dividir 80.000 por 5.000, a resposta vai ser 16. 16 equivale a 2 elevado a 0,5n. Agora sim, ó, eu tenho uma base, eu posso transformar essa potência com a mesma base 2, né? Então o 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Como 2 à quarta, essa seria uma estimativa, né? O 2 eu corto com o 2, aquele mesmo processo. O que sobrou mesmo? De um lado sobrou o 4, de outro sobrou 0,5n. E agora, usando a matemática básica, o número está multiplicando, vou passar dividindo novamente. 4 divididos por 0,5 igual a n, que a resposta será dada em anos. O n é a quantidade de anos.
Bom, 4 divididos por 0,5, lembra como é que faz continha com vírgulas, com números decimais? Eu vou igualar as casas decimais. Eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho nenhuma. Então eu vou completar com 0 aqui, para deixar na mesma casa decimal. Depois que eu igualei as casas decimais, eu ignoro a vírgula. Né? Igualei as casas decimais, tchau, tchau, vírgula. Que número que sobrou? 40 divididos por 5, que a resposta é 8. Então, a quantidade de anos, né, uma estimativa, eles chegaram nessa fórmula da equação exponencial, é que 80 mil habitantes, né, terá nessa cidade daqui a 8 anos. Então, sempre que você tiver uma função exponencial, uma equação exponencial, as letras sempre estarão no expoente. E é só você substituir quando tem o valor. Se não tiver nenhum valor, você vai imaginar o seu valor. Substitua e você terá aqui a quantidade de habitantes. Aqui nesse exemplo, por exemplo, você poderia fazer o seguinte. Se você substituísse 3 anos, né, o n igual a 3, quantos habitantes eu teria? Você poderia fazer o inverso, tá bom? Vamos para a nossa dica então de estudo? Uma empresa estima que em T anos o número de seus empregados será dado por N igual a 1000 vezes 2 elevado a T sobre 2, onde o T é o tempo em anos. O N é total de empregados. Daqui a quantos anos a empresa terá 4.000 empregados? Então, 4.000, que equivale à quantidade de empregados, você irá substituir aqui, ó, né, no N que está na equação exponencial. Você substituindo no N 4.000 empregados, você terá o T que equivale a tempo. Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus. Tita, muito obrigado por ter vindo aí novamente e na próxima aula nós veremos juntos, né? Certo, professor? Então vamos resolver os exercícios da aula de hoje. E até a próxima aula. Até a próxima. Hoje aprendemos como resolver equações exponenciais. Essas equações exponenciais, sempre a letra está no expoente. Aprendemos a calcular as equações exponenciais com artifícios. Nesses artifícios, nem sempre teremos só potências, né? Eu tenho um número multiplicando com a potência. Então eu devo fazer o quê? Sempre passar dividindo para o outro lado. Vimos também como identificar função crescente e decrescente na função exponencial. Na função crescente, sempre o número que está na base, ele deve ser maior do que 1. E na decrescente, esse número que está na base, ele deve ser maior do que 0 e menor do que 1. Até a próxima aula.